Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui de volta, como a gente já vem fazendo já 4 dias, hoje é o 4º dia, estamos já chegando nos finalmente, nos dias finais do nosso mini curso de sonorização e como eu venho fazendo nos vídeos, nas aulas anteriores, nós vamos começar sempre mostrando um trabalho feito, uma sonorização feita, para que vocês tenham ideia do que é um trabalho em campo de uma sonorização. Então vamos, nesse momento, deixar que vocês acompanhem essa entrada com imagens desses vídeos, desses shows que nós fizemos, onde eu estive presente trabalhando, e então nós daremos sequência à aula de hoje. A correnteza atuada de destaques por aí, a vida do seu Brasil, a situação. Se dá toda o lado de chão, presta bem a noção. Vem pra direto, foi do bar. Vem se morar na de calor, abençoa o som do amor. E se o coração do caminho. Só mais um pouquinho, mais alto. Só você! E galera, essa é assim que se brincar de boa. Vamos pra lá! Vamos pra cá! É assim que se brincar de boa. Brincar de boa. É uma canoa de balanço dos camarotes. Boa noite às autoridades, aos camarotes, aos convidados. Se dá muito no chão, é emoção. Vem pra direto, foi no bar. Vem se dourar nas tardes de calor. Vem suar, vem pro lambo. Só galera, só vocês, balancei. Que é isso? Não precisava nem vir um carrinho do boi, só deixar o pessoal cantar. Tô dando show, garantido. E Parintins, é aqui. É assim que vocês não falam de nós. Vai. Todo o Brasil, a pureza do meu corpo vermelho. É assim que se brinca de boi. Conquistar todo o Brasil, a pureza do meu corpo vermelho. É assim que se brinca de boi. Todo pra lá, todo pra cá, todo pra cá. É assim que se brinca de boi. Sou o engenheiro Paulo Jorge e trabalho em sonorizações há vários anos, desde que eu fiz o meu curso em Manaus, na Universidade
Universidade Otã e, além de ter frequentado também um mini curso no Senai, e trabalhei 2 anos e 2 meses na empresa Gradiente de Manaus. E aí a gente vem assim, ao longo desses anos todos, adquirindo a experiência, teorias, informações que nos levam a ter condições de trabalhar nesta área tão boa que é a sonorização, né? Então, iniciando a aula de hoje, a 5ª aula, nós vamos falar sobre o gráfico de fase. Nós falamos sobre fase já na aula anterior, falamos a respeito do cabo balanceado e do cabo mono, onde nós temos no cabo balanceado, como foi visto, nós temos 3 vias. No cabo balanceado nós temos a via positiva, a negativa e o terra. Essas 3 vias que formatam o cabo balanceado. E o cabo mono é apenas 2 vias, a via positiva e a malha, que é o terra. Então, fazendo um desenho aqui no quadro, nós vamos fazer aqui um desenho aqui no quadro para que vocês possam ter uma visão melhor do que nós estamos falando. Vamos fazer aqui um gráfico cartesiano, né? E aqui nós temos deixa eu apagar aqui. Veja vocês o seguinte, nós temos aqui a somatória de 2 fases, 2 fases invertidas. Depois nós vamos ter e teremos, é claro, como resultado, um resultado final aqui. Se as 2 fases são invertidas, é claro que nós vamos ter um efeito que se chama silêncio no sinal. Na hora que nós injetamos um sinal num determinado sinal e ele encontra na sequência uma fase invertida, nós vamos ter esse resultado aqui. Praticamente, vendo novamente a postura de um gráfico, do gráfico cartesiano, nós vamos ter aqui silêncio, praticamente o silêncio. Se nós temos a somatória de 2 ondas, uma invertida na outra, numa angulação de pelo menos 180 graus, nós vamos ter praticamente o silêncio. Isso aqui, essa teoria aqui, essa orientação aqui teórica, ela é importante para que a gente possa entender o andamento da explicação que nós vamos dar logo na sequência. Então, quando nós temos 2 ondas com fases invertidas numa proporção de 180 graus, as 2 ondas se somam, nós temos basicamente o silêncio. Eu vou apagar aqui essa onda aqui também, que ela vai com fase invertida, e vamos colocar uma onda com a mesma fase, 180, de mesma fase, né? Nós temos aqui uma onda com a mesma fase, aqui nós temos a amplitude e aqui o tempo. Analisando a posição em que nós temos uma onda e uma segunda onda com a mesma fase, nós vamos ter como resultado uma somatória. E essa somatória vai me dar o quê? Uma onda maior, somada numa proporção de mais ou menos uns 6 dB, deixa eu apagar esse D aqui, 6 dB de
o aumento do nível dessa onda aumenta numa proporção de mais ou menos 6 dB. Então, quando duas ondas com a mesma fase se encontram, elas se somam e nós temos um acréscimo de 6 dB. Então, essa afirmativa é importante para que vocês possam entender o porquê nós vamos ter que entrar seguindo essa linha de pensamento, sempre lembrando que quando as ondas são invertidas e elas se encontram, nós temos praticamente uma diminuição praticamente 100% e temos praticamente o silêncio nesta frequência. Se a frequência for de determinado número, ela for uma frequência de 1K, 2K, digamos que essa onda tem uma frequência seja uma onda de frequência de 1K e essa outra também tem a frequência, seja uma frequência de 1K, nós vamos ter a somatória dessas duas frequências de 1K, elas vão ter uma somatória maior. Mas se a onda ela for invertida, fase invertida de pelo menos 180 graus, como nós vimos no primeiro desenho, nós vamos ter praticamente um silêncio exatamente em cima desta frequência. Agora, o porquê que nós fomos levados a falar esse respeito. Eu vou apagar aqui e falar para vocês de a situação que se chama o problema relativo, sempre quando nós fazemos uma sonorização em alguns locais, assim, ambiente bastante reverberante, como igreja, alguns locais, quadra esportiva, nós enfrentamos sempre, como eu já enfrentei, problemas muito sérios com relação a uma questão chamada equalização. Nós vamos seguindo essa linha de teoria até chegar onde nós queremos, que é o assunto principal da aula de hoje, que é a equalização, o equalizador. É muito importante, então, que a gente tenha em mente, primeiro, esse princípio básico, que quando duas ondas de fase invertidas se encontram, elas se anulam. Quando elas têm a mesma fase, elas se somam. E é aí que entra a função do equalizador, onde a gente vai e atenua um pouco a frequência, exatamente aquela frequência onde está havendo aquela soma de atenuação. E tivemos uma situação bastante prática, quando nós fizemos uma sonorização no GM3, no colégio aqui no município, e nós tivemos um problema muito sério. Nós já havíamos feito, a gente tinha feito há uns 3 dias atrás um show numa área aberta, uma área livre, e uma maravilha, o som estava perfeito, tudo bom, tudo bacana, qualidade, todo mundo se ouvindo bem, sem problemas. Então, quando nós chegamos e trouxemos equipamento para montar nesta quadra, um ginásio ali no colégio GM3, nós achamos que poderíamos chegar lá e instalar o mesmo equipamento, a mesma mesa, os mesmos microfones e fazer a mesma equalização. Montamos lá, achamos que seria fácil e prático. Tivemos uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque nós tivemos que fazer um reagrupamento de todas as frequências que nós sentimos que estava havendo um excesso de equalização naquela faixa de frequência, devido à forte reverberação que existe no local. Então, imagine vocês, a gente está trabalhando numa quadra onde nós temos 2 paredes laterais, temos uma parede no fundo com a mesma altura, a mesma proporção, e no outro fundo também uma outra parede. Então,
Isso me deixou uma situação muito difícil. Aí nós fomos obrigados a utilizar o equalizador, que é exatamente o tema básico, o texto básico desta aula de hoje, que é o equalizador. Nós tivemos que reduzir a faixa de frequência onde nós percebemos que estava havendo uma soma, pelo que eu falei para vocês, duas ondas se encontram, elas somam. Então nós sentimos que havia muito médio alto, exagerado. O agudo também estava um pouco alto. O grave estava com aquela ressonância de um rampa que a gente ficava assim, um pouco perdido, não sabia o que era. Então nós tivemos que fazer uso então do equalizador, fizemos uma atenuação nas frequências que nós conseguimos visualizar, porque a gente tem que também ter uma certa sensibilidade. A gente chega no equipamento e pela audição a gente consegue perceber assim onde está mais ou menos aquela faixa estreita de frequência que está muito acentuada. Já de outra forma, ocorre também cancelamento. Nós sentimos que faltava assim, um certo médio grave, exatamente porque naquela faixa de frequência do médio grave estava havendo uma redução muito forte, porque estava havendo um encontro de frequências que se reverberavam no ambiente e elas então eram atenuadas. Então nós íamos no equalizador e subia um pouco mais o potenciômetro referente àquela frequência que nós achávamos que estava mais ou menos. Então, por tentativas, experiência também e uma certa sensibilidade auditiva, a gente ia subir um pouco as frequências. Pronto. Então, a partir daquele momento, a gente conseguiu melhorar a resposta de frequência daquele ambiente. É claro que o equalizador, uma das funções que nós sabemos do equalizador é exatamente equalizar o som, equalizar a resposta de frequência deste som, a resposta de frequência no ambiente, mas o que nós não podemos fazer com o equalizador é mudar o ambiente. Fica difícil, nós não podemos pensar, não, a gente chega com o equalizador lá e simplesmente o equalizador vai fazer um milagre aqui, vai mudar a reverberação, vai mudar a ressonância, os ruídos, tudo. Não, o equalizador ele trabalha em cima da resposta de frequência do ambiente. Como é que o som que eu estou usando naquele momento, a onda sonora que nós estamos, o agrupamento dessas ondas sonoras que estão acontecendo naquele ambiente, como é que elas estão se comportando? Então o equalizador, ele apenas faz uma pequena atenuação ou acréscimo nessas frequências, de forma a gente conseguir a manter uma equalização assim o mais plana possível, o que muitas das vezes e quase a maioria das vezes é até impossível, devido ao excesso de reverberação que nós temos no ambiente. Então, tudo bem. Muito bem. Então, como nós vamos falando a respeito da equalização, vou mostrar aqui para vocês um equalizador gráfico, né? Já falamos tanto de equalizador, equalização, mas afinal de contas o que é isso? Então, nós estamos dando andamento a esse mini curso voltado mais para os principiantes, pessoas que estão fazendo sua iniciação em sonorização. É por isso que a gente tem um cuidado assim de alguns termos, a gente tenta reafirmar, voltando assim a algumas afirmações que nós fizemos nas aulas anteriores. Mas nós temos aqui um equalizador. Tá. Vocês estão vendo aqui ao vivo e a cores um equalizador. Este equalizador é um equalizador de
15 bandas. 15 bandas. Cada canal tem 15 bandas. Canal A e canal B. E se vocês observarem, cada potenciômetrozinho desse aqui é respectivo a uma banda de frequência. E aí é que vem, antes, deixa eu primeiramente mostrar para vocês os outros controles. Nós temos aqui esses dois controles aqui de volume, ou mais ou menos, tá? Nós temos aqui duas chavezinhas de liga ou desliga equalizador. Se no momento que nós estivermos fazendo uma sonização não há necessidade de usar equalizador, a gente desliga. Mas se nós formos usar, a gente liga. E temos, assim mostrando mais próximo para vocês, dois botãozinhos aqui, dois LEDzinhos vermelhos que são de overload, ou seja, quando o sinal está clipando. Quando esses dois LEDs estão acendendo assim frequentemente, é porque o sinal está muito alto, está clipando, está com excesso, distorcendo. Então a gente, claro, baixa um pouquinho o volume do equalizador. Então isso aqui, mostrando para vocês, é um equalizador de 15 bandas, de 2/3 de oitava, 15 bandas, 2/3 de oitavas. Bem, aqui está o equalizador. Nós falamos aqui, deixa eu deixar ele aqui, nós fizemos aqui duas afirmativas aqui para vocês, de que o equalizador, esse, no caso esse aí, são de 2/3 de oitava e 15 bandas. De repente vem essa palavra oitava. Oitava. E a outra que eu falei, bandas. Essas oitavas aqui significa a largura de bandas entre as frequências. Nós temos uma frequência, deixa eu apagar esse registro aqui. Digamos que eu vou fazer tipo um equalizador aqui, tá? Nós temos aqui um equalizador de 10 bandas, 10, veja só, 10 bandas, 10 bandas. O que significa? Que é de uma oitava. Ele tem 10 bandas. Como é que é feito essa padronização das bandas de frequência no equalizador? Os especialistas, eles padronizaram a frequência de 1K, vou colocar bem aqui 1K, como um referencial para que eles pudessem calcular 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tirar essa aqui. 1, 2, 3, 4. Tá. Então, eles fizeram aqui, eles fizeram uma referência na frequência de 1K, para que essa frequência ela pudesse ser utilizada como base para que eles pudessem então calcular as frequências adjacentes para mais e para menos. Então aqui nós temos a frequência após 1K, o múltiplo dela. Eles usaram o múltiplo de cada frequência para calcular as frequências adjacentes. Então vamos dizer 1K, a segunda frequência vai ser 2K, múltiplo de 2. Entre o 2, a terceira frequência, 4K. Estou falando K, kHz, 1000, 4000 Hz. Aqui é 1000 Hz, 2000, 4000.
A outra frequência, 8.000 Hz. E a última, 16. E assim, eles fizeram esse cálculo das frequências laterais, a frequência central, que eles usaram como padronização, como um padrão, como referência, e essa distância entre uma frequência e outra, que é chamada de oitava, é a largura das bandas de frequência. Então nós temos 5 bandas para cá e com mais 5 para cá, terminando a última 20 Hz. Aqui vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse cálculo aqui foi feito em cima da frequência de referência de 1K. Todos os equalizadores gráficos são confeccionados baseados neste tipo de organização de frequência. Aí o que acontece? Esse equalizador é um equalizador de 10 bandas, ou seja, ele tem 10 potenciômetros respectivo à frequência de base, no caso 1K, 2K, 4K, 8K e 16K. No equalizador de 2/3, nós vamos ter 15 bandas, quer dizer, vamos ter 15 potenciômetros de frequências, potenciômetros deslizantes, que vão atuar nas frequências respectivas, que foi exatamente esse que eu mostrei para vocês. Esse equalizador aqui. Ele tem 15 bandas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 bandas por canal. É de 2/3. Tá? Mas eu já vi um equalizador que, porra, um monstro, tinha tantos potenciômetros que a gente não sabia quantos tinham. É aquele equalizador de 31 bandas, que é relativo a 1/3. Os equalizadores de 1/3 de oitava, eles têm 31 bandas, ou seja, 31 potenciômetros deslizantes que vão atuar nessa resposta de frequência. Quer dizer, é um equalizador mais dedicado, mais apurado, com mais recursos, né, para que a gente possa afinar realmente aquela equalização que a gente está querendo alcançar. Então, aqui ficou assim, eu acredito que, espero ter mostrado para vocês, de uma forma assim um pouco simples até, mas de forma clara, de que os equalizadores, eles são divididos em bandas de frequência. E as oitavas é a largura das bandas respectivas, entre a primeira e a segunda, a terceira e a quarta. Entre 1K e 2K nós temos uma oitava de largura de banda de frequência. Então, aqui está então a característica desse equipamento que eu voltaria a afirmar para vocês, que é basicamente um dos mais importantes no contexto de uma sonização. Por quê? Porque ele vai ser a alma de tudo. Bem, mas eu já tinha afirmado que a mesa é que é o coração. Bem, a mesa é o coração, mas eu afirmei agora que o equalizador é a alma. Então, para vocês verem a importância do equalizador. O equalizador é usado de todas as formas. Ele é usado em palco, no PA, é usado nos retornos, é usado na equalização dos instrumentos de entrada, é usado em percussão. Então, em todos os momentos em que se necessita se fazer uma equalização, se graduar a frequência, equalizar a frequência, nós temos que fazer uso do equalizador. Agora, nós não podemos, se uma mesa, essa mesa aqui tem uma mesa analógica, nós já estudamos ela nas aulas anteriores, são 24 canais. Não há necessidade de se utilizar 24 equalizadores. A gente vai utilizar equalizador naquilo que for mais importante e necessário. Por quê? Porque a mesa já tem, a própria mesa, os próprios canais de entrada já tem o seu equalizador.
aquele grave, médio, agudo, grave, médio, frequência e agudo, como nós já vimos e reafirmamos várias vezes, aqueles controles grave, médio, frequência e agudo. Agora, quando existe uma situação de voz, uma situação em que se necessite realmente de uma afinação mais estreita, mais apurada, nós fazemos o uso do equalizador grave. E aí a gente pode então começar a fazer as nossas afirmações exatamente de onde usar o equalizador. O equalizador é usado, a gente pode citar aqui 3 afirmações, para equalizar a frequência, a resposta de frequência do som, levando-se em conta a situação do ambiente. Porque cada ambiente que se trabalha com som, nenhum é igual ao outro. Um dia a gente sonoriza numa praça aberta, outro dia a gente sonoriza dentro de um clube fechado, outro dia a gente sonoriza dentro de uma quadra coberta, e em várias situações onde a gente é obrigado, e é bom e é necessário que se faça uso do equalizador. Então aí, a função do equalizador é equalizar o som do ambiente no qual nós estamos trabalhando, equalizando assim o som, para que o público ouça o som que seja um som de qualidade, um som audível, um som que não tenha problema de rame, problema de interferências e outros problemas. Na última aula nós vamos ver uma situação muito grave, que em todos os trabalhos de sonorização a gente sempre enfrenta essa situação, que é a questão da microfonia. Isso aí nós vamos mostrar a microfonia, o que é a microfonia, artifícios que se usa para melhorar e eliminar essa microfonia, como fazer para eliminar a microfonia, que tipo de equipamento se usa. Então isso aí nós vamos ver na próxima aula, nós vamos atentar para isso, e que é um item muito importante, é um dos assuntos bastante importantes. Então, primeira função do equalizador: balancear a frequência, a resposta de frequência de todo o sistema de som que você está fazendo num local determinado, ou aqui ou ali. Segundo item, a segunda função, aliás, do equalizador: equalizar cada entrada que nós temos conectada à mesa de som. Se nós temos um violão, nós temos um contrabaixo, temos uma voz, temos instrumento de percussão, tudo isso, essa equalização é feita essa afinação e ajustamento da resposta de frequência dessas entradas, desses instrumentos, é feita pela equalização, que pode ser uma equalização analógica, que pode ser uma equalização que já existe na mesa, ou uma equalização através de um equalizador dedicado com tantas faixas de frequências que são necessárias. E a terceira função importante que eu citaria aqui, relativo ao uso do equalizador, é para filtrar frequências indesejáveis, aquelas frequências que geram ruído, que geram interferência. Tudo isso aí a gente consegue, através do equalizador, tentar alinhar essas frequências, que a gente percebe que está havendo um certo rame, um excesso de grave, então a gente vai e baixa um pouquinho lá a frequência, reduz 125 Hz, se for um pouquinho acima, reduz também um pouco, e a gente consegue então fazer essa equalização. Então, esses três motivos que nos levam e nos provam de que forma o equalizador é útil no momento que se necessita. E onde não usar o equalizador? Se o equalizador é necessário, onde não usar o equalizador? É claro que nós não vamos usar equalizador quando nós estivermos diante de uma gravação mal feita. Eu acho muito difícil.
A equalização final, alguém gravou aquele show, vai ouvir o show gravado e depois ver algumas falhas que estão acontecendo ali em termos de qualidade, em termos de instrumentos, falta isso, falta aquilo em determinado instrumento, fica difícil a gente fazer a equalização, usar o equalizador para resolver o problema de frequências, resolver o problema de uma equalização mal feita. Se ela foi mal feita, ela vai continuar mal feita até o fim. O máximo que se pode fazer é melhorar, levantar todo o grupo de frequência um pouco mais. Se está faltando agudos, levanta só um pouquinho. Tem muito grave, baixa só um pouquinho grave mais. Equalizar, aquele violão está ruim. Aquele violão está muito mal equalizado, então eu vou pegar um equalizador aqui e vou tentar equalizar ele para melhorar. Não, mas não se consegue fazer isso com o equalizador quando a gravação foi mal feita. Já é o resultado final, então não se pode fazer. A gente faz isso no início, quando se está fazendo a sonorização, quando se está fazendo a afinação de cada instrumento, para se fazer o show, se fazer a gravação. Aí sim, nesse momento. Uma outra coisa não se pode fazer com o equalizador é que tenha frequências que não existem. Se naquela gravação não tem determinadas frequências, o técnico não teve assim aquela habilidade suficiente de ver que está faltando determinada frequência, não tem como colocar, porque também a gravação já, o evento já está na sua fase final. Então, como nós vamos tentar recuperar isso? É impossível. É muito impossível. Então, chegamos então a um consenso da importância do equalizador, que é exatamente uma importância fundamental no momento de uma mixagem, meus amigos, e não no momento em que já está feita a mixagem, já foi feito o show, já foi feito o evento. Sim, tem que ser feito antes. É o equipamento muito utilizado, é essencial quando se trata de equalizar um sistema de som, mas durante o trabalho que se está fazendo. Então, principalmente em determinados locais onde nós temos assim uma reverberação muito forte, igrejas, nossos amigos aí que trabalham aquele sonzinho em igreja, já me chamaram 2 vezes numa igreja, só para exemplificar um pouco, porque ele não conseguiu saber o porquê que o som da igreja não estava bom. E eu fui. Até um amigo, o pastor meu, que eu havia conhecido, e eu fui, até por amizade fui. Mesmo sabendo o resultado final disso, eu já tenho minhas convicções. E chegando lá, então, eu dei de cara com um local, um corredor comprido, um teto baixo e 4 caixas de som, 2 de um lado e 2 do outro, de frente para o público, numa linha reta, num ângulo de aqui 0 grau mais 90 graus, um ângulo reto, as caixas totalmente de frente para o público. E eu olhei assim, bem para o ambiente, e disse: não, rapaz, nós já mudamos até as caixas, já compramos novos microfones, comprei essa mesinha pequena aqui nova e também conseguimos mudar muito um amplificador aqui, esse amplificador aqui de alta potência e qualidade. Eu disse: olha, o problema não está exatamente no equipamento. É preciso analisar o seguinte: a equalização o local era um corredor comprido, devia ter uns
acredito que uns 20 por 3, 20 metros de corredor por 6 de largura, mas era estreito, bastante estreito. Então, ficou muito difícil. Eu falei para o pastor que seria muito difícil, por mais que ele tentasse, mudasse equipamento, comprasse, não haveria condições de melhorar o som da igreja. Infelizmente. E eu conversei com ele e dei umas orientações para ele e disse que em vez de usar 4 caixas juntas, ele pegasse as 4 caixas, ele colocasse 2 na frente, anguladas para o público, tá? E mais 2 do meio do lado da igreja, também angulada para o público. E de preferência ele pudesse levantar e voltasse ela exatamente para baixo. Então o que acontece? Ele estava... Nós temos aqui o corredor da igreja, era isso mesmo, com 4 caixas, 1, 2, 3, 4 aqui, 1, 2, 3, 4, jogando o som totalmente para frente, reverberava de toda forma. Era um som quando ele dizia alô, 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 ele esperava o alô parar para ele continuar. O público que estava ouvindo ele, ouvia a primeira palavra dele e não conseguia entender o resto do que ele falava. Então ele ficava, já se sentia um pouco chateado, porque o público não conseguia corresponder com aquilo que ele estava fazendo. Então nós sugeri para ele que ele pegasse 2 caixas, uma aqui, apenas 2, e mais 2 aqui, e jogasse ela angulada em cima do público, essas outras 2, angulada em cima do público, para que houvesse um mínimo de reverberação no ambiente, embora se continuasse tendo reverberação. Então, eu sugeri que ele comprasse um equalizador gráfico, porque com o equalizador, o sistema dele tinha tudo, o melhor amplificador, microfones top de linha, mas faltava um equalizador gráfico. Foi quando ele comprou o equalizador gráfico e depois seguiu a minha orientação. Eu acho que até hoje ele está usando esse sistema lá, tá? Então, para vocês verem a importância do equalizador, nós conseguimos com isso aqui equalizar e reduzir o mínimo possível a reverberação do local, para que a gente pudesse ter um som mais agradável, um som onde se entendesse a voz, a palavra, a música, tudo que tivesse ali no local. Então, meus amigos, chegamos então já nos finalmente dessa aula relativa à equalização, a importância da equalização, tipos de equalizadores. Claro, temos outros tipos de equalizadores, além do... Nós vamos depois conversar, nós vamos ter o espaço conversa com o técnico e vamos falar que não existe só o equalizador gráfico, existem outros modelos. Aí a gente prolonga um pouco mais também essa nossa teoria. Mas eu espero ter sido útil a aula de hoje. Agradeço a aula de hoje. Não, ainda vamos ter a conversa com o técnico, mas primeiro essa apresentação inicial a respeito de equalização. Muito bem, estamos dando andamento então à aula de hoje e nós temos hoje na conversa com o técnico um espaço muito importante, o nosso amigo Magno Santos. Magno, muito conhecido aqui em Parintins, e não só em Parintins, até que ele me fale alguns outros locais que ele já esteve, né? Porque a gente, ao longo dessa caminhada, aparece muitas oportunidades de trabalho, né, Magno? Verdade. E eu gostaria de dizer ao Magno que é um prazer tê-lo aqui conosco, fazendo parte do mini curso de sonorização, atendendo a um projeto junto à Lei Aldir Blanc, com direcionamento da Prefeitura Municipal de Parintins. E, Magno,
A gente já vem falando sobre sonorização já desde o início do curso, que é esse exatamente o tema principal do curso. É sonorização para principiantes, para pessoas que estão iniciando e querem ver aquelas informações básicas necessárias. E eu citei um dos temas que eu colocaria aqui como explanação, em forma de teoria, o caso do crossover. O crossover, nós sabemos, é um equipamento importantíssimo quando se faz uma sonorização, se instala equipamento, e eu nada melhor do que você para nos dar algumas palavras a respeito do que você tem a falar sobre o crossover. Sim. Quando nós começamos a trabalhar com som, comecei a trabalhar contigo, a gente utilizava muito o crossover analógico. Analógico, né? O analógico. Então a gente não tinha toda essa parafernália que hoje a gente tem da tecnologia digital. Sim, então a gente usava muito o sistema analógico. Né? Hoje tu já tem o processador digital, né? O crossover digital, que tem o crossover que vem com 4 frequências de banda. Entendeu? E tem um que vem em 5. Tudo vai depender do teu equipamento que está usando. Tu está usando uma caixa que tenha sub, né? Médio grave, médio e agudo. São as 4. São 4 vias. Isso. Então, e tem sistema que só tem sub, grave, sub, médio e agudo. Então são as 3 frequências. Então, tem processador que tem as 3 frequências e tem processador que tem as 4 frequências. Sim, é verdade. Então, na nossa época era mais difícil de tirar som, porque uma tecnologia que está crescendo. Isso é verdade. E a gente procurava fazer da melhor forma possível para agradar. Né? Sim, inclusive eu queria ter trazido para vocês um processador, um crossover analógico, mas vejam vocês, a dificuldade que eu tive. Eu tinha 2 processadores, exatamente esse que nós começamos a utilizar, mas aí eu vendi para um amigo meu e eu rodei essa cidade toda e não consegui achar. Por quê? Porque ele já está se tornando já obsoleto. Obsoleto, né? Mas o que se pode chegar a afirmar de forma teórica é que a função do equalizador, do crossover, é exatamente essa: é dividir a faixa de frequências, grave, médio alto e agudo. Se aquelas caixas, o sistema de som tem 4 vias, se usa as 4 vias. 4 vias. É verdade? Mas se tiver só 3, se usa só 3. É porque tem processador que vem com 3 frequências. Com 3. Entendeu? E tem uns que vem com 4. Inclusive eu utilizo ainda dois crossover analógicos no trio, no qual eu trabalho junto da prefeitura, e é um crossover JBL, são 2 crossovers JBL, e eles são 3 vias, mas aí a gente, como eu preciso lá de 4 vias, eu transformo ele para 4 e sobra uma. Então o que eu faço? Eu uso um crossover em 4 vias, o outro crossover em 4 vias, entendeu? Mas o que nós usávamos anteriormente, no início da sonorização, já vinha padronizado, eram 4 vias mesmo pura. Porque na realidade, quando nós começamos, Paulo, eram 5 frequências. Eram 5 frequências. Porque ainda tinha a Twitter, né? A Super Twitter. Que foi deixado de usar, porque os engenheiros embutiram, né? Essa frequência, eles embutiram só na médio alto com agudo, que é as cornetas que vem. Sim. Com essa gama de frequência toda no drive mesmo. No drive mesmo, entendeu? Tu consegue retirar o médio alto e o agudo. Sim. Dela. Certo. Né?
Então, naquela época tinha aquela, chamavam de bateria de Twitter, né? Bateria, eu me lembro quando a gente montava aquelas super sonorizações que faziam mudar, Baués, era muito equipamento. A gente alugava praticamente um barco só para as caixas. Roberta Miranda, que Então, era o som, era tanto equipamento que a gente levava para aquele show, a gente ia fazer um show em mudar. Que a gente não tinha espaço quase nem para dormir, tirou em cima das caixas, porque não tinha espaço. Hoje, se faz um show, não suja quase nem a metade mais do barco. Não. O equipamento é tudo padrão, pequeno, tudo, né? Justamente. Reduzido. Hoje tu não usa mais aquela parafernália toda, né? Um rack de equalizador, um rack de crossover, essas coisas todas, né? Sim, é verdade. Hoje tu pega uma mesa praticamente que ela já tem gate, compressor, equalizador, né? Certo. Um equalizador de 31 bandas dentro dela, e além disso ela tem o processador que vem agora, que já vem com equalizador de 31 bandas e vem com o equalizador paramétrico para cada região. Entendeu? Certo. E tu pode ir no de 31 banda lá no geralzão, No geral. e tu pode ir na equalização, lá, por exemplo, tu quer tirar um carro, tu já vai lá, tu nem vai mais no equalizador que vai pro teu, tu vai. Certo. Vai Bota falar- só aquela frequência do paramétrico. Só no paramétrico. Então hoje o pessoal eles têm equipamento muito bom hoje, muito top, entendeu? Com tudo, já vem Tem na tudo. mesa. Uma mesa digital ela vem com gate, compressor. Antes tu tinha de usar tudo isso, né? Tudo separado. Olha, um monte, um rack imenso que tu tinha que colocar para levar. Hoje não, tu leva uma mesa que tem equalizador, gate, compressor, Sim. efeito de voz, Efeitos. entendeu? Hoje praticamente tu pega o equipamento quase pronto. Quase pronto, é Quase verdade. Foi por isso que, quando nós iniciamos esse curso, na primeira aula, eu falei que nós tínhamos dois tipos de mesa: a mesa analógica e a mesa digital. E a mesa digital, então, ela veio para superar e substituir a mesa analógica. Por quê? Enquanto numa mesa analógica nós temos que levar todo esse complemento separado, tudo, gate, compressor, equalizador, numa mesa só já vem tudo. Justamente. Em cada canal se tem todos esses processamentos à disposição, né? Justamente. Então, realmente é fantástico a mesa digital. A tecnologia, né, de A hoje. tecnologia, ela está muito avançada em termos de equalização, em termos de mixagem. Verdade. E inclusive, Paulo, já tem mesa a digital que já está ficando, porque eles vão lançando e as primeiras mesas da Yamaha, Sim. que é a LS9, tem gente que nem consegue mais peça, porque o pessoal está deixando, que já foi lançado outras mesas mais avançadas ainda, e os caras já vão deixando. É verdade. Então, Magno, essa parte de mixagem na mesa de som, ela passou a funcionar de forma mais prática. Por quê? Porque na própria mesa a pessoa já visualiza tudo que se quer. Isso. Porque já pensou, eu me lembro que a gente vê isso mais em estúdio, né? A pessoa, o técnico que está aqui na mesa do estúdio, quando ele quer mexer no processador, ele tem que se virar porque ele está aqui atrás dele. E vai lá e volta de novo para cá. É um círculo lá de equipamentos. Aí veio a mesa e agrupou tudo. Aí o técnico, de frente para a mesa, tem à sua disposição todo esse processamento para operar. Então, realmente, é uma coisa fantástica, né? Nós não entramos no assunto mesa digital,
exatamente porque nós lançamos as noções básicas de sonorização do áudio analógico. Né? Porque a base analógica é que nos dá o entendimento do digital. Se a pessoa não souber o analógico, não consegue passar para o digital, fica completamente perdido. Né? Então, muito bem. Então, já vimos essa necessidade do uso desses processadores, e o crossover ele é usado tanto no palco como no PA. Né? Por quê? Porque no palco, ali no palco nós temos o side field, o side, que são aquelas caixas laterais que ficam no palco, que tem grave, médio alto, agudo, e tem que ter o crossover para fazer a operação, né? Isso. Então, o crossover não é usado só no palco, não. É palco e PA, né? Isso. Então, tudo bem. Então, qual é, eu veria assim com você, que já vim trabalhando há vários anos nessa área, essa equalização do PA, ela é feita com o uso de equalizadores, ou basta só o microfone, ou ainda é necessário o equalizador para equalizar o PA? É necessário. Necessário. Sempre foi necessário. Sempre foi, né? Porque é onde tu vai filtrar, né? As frequências frequências indesejáveis, chamadas. indesejáveis, Né? Então, geralmente o pessoal tem empresa que usa o RTA, né? O RTA, né? Que aí já coloca o ruído rosa lá e eles fazem. Praticamente tem empresa que tu chega lá e está pronto, né? Certo. Está pronto. Mas tem empresa que está começando que não tem toda essa tecnologia. Pois é, o processador que eu te falei, que o pessoal usa RTA, é um microfone que tu coloca uma onda sonora, Certo. aí ele vai jogar tu vai usar uma interface, uma plaquinha, né? Certo. Que vai para o computador, onde tu vai ter o RTA lá. Tu vai medir as frequências que vai te dizer as ondas altas para poder ver se corrigir aquela área de frequência indesejada. Certo. Tu tá entendendo? Aí tu vai no processador e tu vai corrigir todas as frequências desejadas. Esse processo é automático, né? O RTA ele analisa lá e mostra. Ele mostra, aí o Aí- técnico vai lá e corrige No equalizador. no crossover. Aliás, no crossover. No certo. crossover, vai corrigir no crossover, entendeu? Tá. Entendi. Então, essa equalização, então, o equalizador, já ficou assim bem claro, que ele é a alma da qualidade do som, né? Em palavras simples. O som está bom, está bem equalizado. O som está ruim, está mal equalizado. Se não houver uma boa equalização, eu lembro uma vez, Maga, de um evento que nós estávamos fazendo ali no Raul Garantido, e no momento em que veio a banda aí, do palco, tudo, se armou lá e você estava fazendo o PA e eu estava no palco. Aí foi quando o coordenador lá do setor de arte chegou com o técnico, o Márcio, garantido, lá de Manaus, né? E chegou lá, veio com ele andando tudo e disse, olha, vamos lá na mesa do PA, porque ele tem que alinhar o som, temos que alinhar. Eu achei aquilo assim um pouco esquisito, né? Porque para mim eu achei que tá tudo ok, tá bom, né? Aí ele chegou, juntamente com o rapaz, o técnico do oficial do boi, do Bódromo, e chegou junto com você. Aí o chefe do setor de arte disse, aí, como é que tá? O que tu vai fazer aí para melhorar o som? E ele virou para o rapaz e disse, não, tá tudo bem. Não, bacana, gostei, perfeito. Pegou, dobrou as costas e foi embora. E o rapaz ficou olhando para ele sem jeito. Então, veja bem, aqui é que está, a gente pode levar em consideração, a importância do trabalho do técnico.
a qualidade do serviço, a importância do serviço, e eu posso dizer para você, não porque eu estou aqui nesse momento, querendo sobressair alguma coisa, mas posso dizer para você que o seu trabalho sempre foi um trabalho bem feito. Obrigado. Um trabalho de qualidade, um trabalho sério, inclusive todos os serviços que nós temos feito, inclusive todos que nós fizemos juntos, não só aqui em Parintins, mas aqui lá em Amudá, Paraíba, Maués, Terra Santa, também Urucará, né? Fizemos vários anos lá em Urucará, grandes eventos lá. Festa do Divino, né? Festa do Divino, sim. Nós nunca tivemos problemas com sonorização e avaliação negativa de trabalho. Mas o seu trabalho como técnico sempre foi um trabalho bem feito, vem sendo bem feito, e isso é um ponto de partida positivo para quem está nos acompanhando nesse mini curso. Porque é importante que o técnico tenha esse trabalho, essa dedicação, porque o seu trabalho começou do início, quando lá no Palmeiras Cruz, você se lembra? A gente tocava aquela música e em algum momento eu precisava ir ao banheiro, eu dizia, Magno, senta aqui que eu vou no banheiro, mas olha, já está aqui a música, é só soltar o play do toca-fita, é só tu soltar, não mexe mais nada. Eu me preocupava com a qualidade do som. Rapaz, é só apertar o play, já está no ponto. E eu ia no banheiro rapidinho e voltava. Mas eu comecei a perceber que aquela minha preocupação não era tão necessária, porque eu comecei a ver que você já começava a ter aquela afinidade com o trabalho, aquela sensibilidade, que é um dos itens importantes para quem trabalha com som, para o técnico, e foi quando você veio cada vez mais se profissionalizando e hoje passa a ser um dos técnicos de referência, não só aqui em Parintins, como também em outros locais, né? Você já chegou aí até em Manaus, né? Manaus, eu já andei com a banda S4, só não chegamos em Belém. Belém. Mas Itaituba, Prainha, Urópolis, É mesmo? andei tudo por aí com os S4. Eu nem sabia disso. É mesmo? Andei tudo por aí com os S4. A gente não parava, a gente saía daqui e passava uma semana, 2 semanas viajando. Eu sei. Então, Magno, só para... Bem, Magno, eu perguntaria de você, que ao longo de todos esses anos de trabalho, qual foi a maior dificuldade assim, que você sentiu quando iniciou nesse trabalho de voltar para a sonorização? Qual foi assim, a maior dificuldade que você sentiu? A maior dificuldade é apoio que quando nós começamos, a gente não tinha essa tecnologia de, por exemplo, hoje nós estamos mostrando para os jovens, para as pessoas que querem trabalhar com som, que hoje numa rede social tu pode aprender muito. Naquela época a gente não tinha isso. E nem tinha um local que ensinasse os cursos para a gente. A gente tinha que aprender por prazer, por querer. Por vontade mesmo. Por vontade. Eu me lembro que às vezes uma vez ou outra eu viajava, ia até Manaus, porque eu estudei em Manaus, né, filho lá. E eu chegava em Manaus, você cascava indo com aquela revista técnica, a maior dificuldade para achar, porque não tinha, a gente não tinha aquele arsenal técnico que hoje nós temos. Hoje nós temos, você abre uma internet, abre o YouTube, você quer saber determinado assunto, busca lá, aí é só teu trabalho ficar em casa na rede, lendo, estudando, assistindo. Mas naquele tempo não, era um tempo... Eu fui para Manaus, aí que eu fui... Saí daqui e veio o pessoal do Robson Júnior e eu falei, cara, mas eu tô no início, ainda não sei. Não, meu amigo, tem um técnico lá que ele é do Rio de Janeiro, ele vai dar uma força, beleza. Ele conheceu o Gilmário Campos, tu lembra? Eu sei. Aí trabalhava no Estúdio do Vale. Eu dormia debaixo da mesa. Porque eu gostava de estar lá olhando, e aí passava a madrugada aquele lá e eu ficava cansado. Ele, mano, se quiser dormir aí, eu dormia, dava aquele soninho lá.
entendeu? Que ele ficava gravando e aí ele me deu um monte de revista, lê, mano, tu tem que ler e prestar atenção. E ele me deu muita dica, o Gilmário Campos. Foi, voltou pro Rio de novo. Então eu acho importante isso, porque a gente quando consegue a coisa assim com dificuldade, a gente sabe o valor que aquilo tem. Então isso é importante. E eu pediria assim de você uma recomendação final. Que recomendação você daria então para aqueles jovens, aquelas pessoas? Eu falei jovens, mas a sonorização ela não tem idade. Tem pessoas velhas, idosos, adultos, pequenos, que quando gostam, não tem idade. Mas que recomendação então você daria para aqueles jovens que estão começando a entrar, que querem entrar na sonorização? Qual seria a sua recomendação? Correr atrás de aprender, entendeu? Buscar nas redes sociais, no YouTube, onde tiver um vídeo de aula de sonorização, vá lá, entendeu? Se você está em dúvida em frequências, você vai de quanto hertz a quanto hertz, faz uma pergunta que lá vai lhe dar a resposta. Não parar, cara, porque som é para quem gosta, entendeu? E tem vezes que uma vez eu falei, eu vou parar, cara, não quero mais. Eu passei uma semana, me deu saudade. Aí eu falei, não, eu vou voltar. Aí voltei. Aí fui fazer uma banda de pagode. Aí falei, uma saudade do caso. É isso mesmo. Mas eu acho importante, Mike. Eu posso dizer para você que a gente trabalha nessa área, a gente tem prazer em fazer o trabalho, porque a gente já tem aquele senso de dedicação, de afinidade com o trabalho. E fazia muito tempo também que eu não agia assim nessa área de ministração, de teoria, de som e tudo, mas eu já passei por isso por vários anos em Manaus, estudei bastante lá, alguns cursos, né? E acho que nós estamos conseguindo sim, atingir, porque isso já está dentro da gente. Né? Nós gostamos, então vamos fazer aquilo que nós gostamos. Então, a gente agradece assim, a todos vocês que nos assistiram na aula de hoje. Eu espero que tenha sido proveitosa, e eu acho que de uma forma assim, bem cordial, vamos dizer, nós tentamos mostrar assim um pouco da nossa experiência para vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir ainda. E através dessa experiência vocês possam então ter condições de entrar nesse campo bastante amplo que se chama sonorização. Então, muito obrigado a todos, agradeço ao Magno e a todos que têm nos acompanhado até hoje. Então, muito obrigado e até a próxima aula, onde nós teremos então a 6ª aula no próximo dia. Muito obrigado e tudo de bom para vocês.